Boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no Três Pontas Studio Live, com o nosso quadro Diário Jurídico. Para quem ainda não me conhece, sou Milena Vieira, sou advogada e hoje vou trazer informações importantes para você, trabalhador. Hoje vamos conversar sobre o reconhecimento de vínculo, seus direitos mesmo quando você não está de carteira assinada. Então, se você conhece alguém que esteja nessa situação ou você mesmo já passou por essa situação, fique comigo nesta live que você vai entender quais são os seus direitos. Precisamos entender o que é o reconhecimento de vínculo de emprego. Nem sempre quando a gente não está de carteira assinada, não caracteriza que seja uma pessoa que não está sem carteira assinada, que não está tendo aí algum direito trabalhista. Ao contrário, essa pessoa ela tem direito sim e precisamos entender quais são esses direitos. O reconhecimento de vínculo empregatício funciona por meio de uma ação judicial trabalhista em que normalmente vai ser proposta pelo trabalhador que prestou algum serviço sem registro na carteira de trabalho, mas em condições que vai configurar ali uma relação de trabalho. O vínculo de emprego, ele existe quando a pessoa ela trabalha como empregada, mesmo que o empregador ele não tenha registrado essa carteira de trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, ela não vai olhar apenas ali o papel assinado pelo empregador. Ela vai analisar a realidade do dia a dia do trabalho daquele trabalhador. Então, ou seja, o que importa é como este trabalho ele foi desempenhado na realidade. Para que essa ação ela tenha um êxito, é preciso a gente comprovar a atividade que aquele trabalhador prestava, que ele tem que preencher alguns requisitos do artigo 3º da CLT. O primeiro é a pessoalidade, ou seja, o serviço ele precisa ser prestado pessoalmente, sem possibilidade de substituição por outra pessoa. Temos também a habitualidade. Então, o trabalho ele vai ser realizado de forma contínua e regular. Temos também a onerosidade. Então, esse trabalho ele vai haver um pagamento pelos serviços prestados. Temos também a subordinação, que o trabalhador ele vai estar sujeito a ordens, controle, fiscalização por parte do empregador. Então, se esses elementos eles forem comprovados em conjunto, o juiz ele poderá reconhecer este vínculo de emprego e determinar o pagamento de todas as obrigações que deveriam ter sido cumpridas durante o contrato, além das que decorrem da sua rescisão contratual. Então, esse reconhecimento de vínculo, ele vai ser um instrumento essencial para proteger esse trabalhador contra fraudes ou até mesmo essas relações informais que violam os direitos dos trabalhadores. Mas em quanto tempo o empregador ele tem para assinar a carteira de trabalho? Isso é uma dúvida muito comum de muitos trabalhadores. E, de acordo com a nossa legislação, o empregador ele tem até 5 dias para assinar a carteira de trabalho do trabalhador. Passado este prazo, o empregador já está agindo de forma irregular. Então, essa ideia de vamos esperar para ver se vai dar certo, não existe isso na lei. O empregador ele precisa assinar a carteira de trabalho do trabalhador em até 5 dias e esse trabalhador ele vai passar por um período de experiência. Neste período pode ser por 45 dias, mais 45 dias, desde que não ultrapasse os 90 dias máximos que já estão na nossa legislação. Mas quais são os requisitos para existir esse vínculo? Como eu tinha explicado anteriormente, temos que cumprir os 4 requisitos. O primeiro vai ser a pessoalidade, que isso significa o trabalhador ele não pode mandar outra pessoa no lugar, tem que ser ele para cumprir aquele determinado trabalho. O segundo requisito, a subordinação, ou seja, o trabalhador ele vai ser subordinado, ele vai dar ordens para ele, o empregador ele vai exigir que seja cumprido um horário, vai ter cobranças de tarefas e vai impor regras para aquele trabalhador. Esse é o nosso segundo requisito.
O terceiro requisito vai ser a onerosidade, ou seja, aquela prestação de trabalho, ela vai ter um valor aí, não importa se é um valor diário, se é um valor semanal ou mensal, desde que tenha aí todo o pagamento certinho, pode ser característica também um reconhecimento de vínculo. O quarto requisito vai ser a habitualidade, ou seja, aquele trabalhador vai fazer o seu trabalho contínuo, frequente, não apenas um trabalho eventual ou de vez em quando. Então, esses 4 elementos, eles estão presentes? Existe aí um vínculo de emprego, mesmo que você não esteja de carteira assinada. Ou seja, mesmo sem essa carteira assinada, se o trabalhador ele prestar de forma contínua, recebe pagamento e está também sujeito a ordens do empregador, ele pode aí buscar a justiça para ter esse reconhecimento de vínculo. Quando esses requisitos eles estão presentes e a gente consegue comprovar isso por meio de ação judicial, esse trabalhador ele terá alguns direitos, como quem tem carteira assinada. Um desses direitos é o FGTS, o pagamento do INSS, 13º salário, férias, aviso prévio, horas extras e demais verbas decorrentes da relação de trabalho. Então é por isso que muitos trabalhadores que atuam como freelance, autônomo ou sobre contratos de parcerias podem, na verdade, ser empregado de fato e ter direito a esse reconhecimento de vínculo e a reparação de todos os seus direitos. E quem trabalha sem carteira assinada tem esses direitos? Sim, isso é muito importante você saber. Você que está trabalhando sem a carteira assinada, você precisa de ter todos esses direitos. Se o direito ele for reconhecido lá na justiça, essa pessoa vai receber todas as verbas rescisórias também. Isso é muito importante para você, trabalhador, entender. Mas e você que trabalha sem carteira assinada? Sabia que você pode estar tendo vários prejuízos? Então agora é importante você entender quais são esses prejuízos. Muitas vezes o trabalhador ele aceita essa situação, às vezes por necessidade, às vezes por medo, mas os prejuízos eles são grandes. O primeiro grande prejuízo é a perda do FGTS. Sem a carteira assinada, o empregador ele não tem aquela obrigação de depositar o FGTS e o trabalhador perde aí uma reserva financeira gigante. Outro problema que a gente tem também quando a gente não assina a carteira é a relação com a nossa aposentadoria. Sem o registro, este tempo ele não vai ser reconhecido no INSS. E isso pode atrasar ou até mesmo reduzir o valor da sua pensão alimentícia. Outro prejuízo que você pode ter é em relação a férias e o 13º. Se você aí não tem uma carteira de trabalho assinada, pode ser que você não esteja recebendo as suas férias e muito menos o seu 13º. Outro problema também muito importante é a falta de proteção em casos de você ficar doente, acontecer um acidente de trabalho e se você não contribuir, não tiver essa contribuição regularmente, pode que você fique aí sem o auxílio-doença e outros benefícios perante o INSS. Quando o contrato ele termina também, o trabalhador, na maioria das vezes, quando está sem carteira assinada, acaba que ele sai sem receber nenhuma verba rescisória. Além disso, ainda vai existir para aquele trabalhador uma insegurança, uma instabilidade e até uma dificuldade para comprovar sua renda. Por isso que trabalhar sem carteira assinada vai gerar problemas financeiros, previdenciários e até sociais. Mas é importante a gente deixar muito claro, se for comprovado esse vínculo de emprego, esses direitos podem ser reconhecidos judicialmente. Mas como eu consigo provar isso? A justiça ela não vai presumir isso automaticamente. Vai ser necessário demonstrar por meio de provas os requisitos do artigo 3º da CLT, como eu tinha explicado, a pessoalidade, a habitualidade,
onerosidade e até a subordinação. Precisamos desses requisitos todos juntos para que haja aí o reconhecimento de vínculo. Essas provas elas podem ser por meio de testemunhas em que confirme a rotina de trabalho daquele trabalhador, recibos de pagamentos, mesmo que sejam informais, não seja por meio de olerite, a gente consegue também, dependendo do caso, até por meio de Pix, conseguir comprovar que há ali uma onerosidade e esse pagamento regular para esse trabalhador. Temos também mensagens de WhatsApp, e-mails, isso também caracteriza muito uma prova essencial para a gente conseguir configurar e comprovar este vínculo de emprego. Fotos ou vídeos também no ambiente de trabalho, conseguimos também caracterizar este vínculo de emprego. Relatórios, documentos ou planilhas e agendas que demonstrem ali a execução das tarefas também serve como meio de prova. Quanto mais elementos a gente conseguir reunir durante esse período, maior a chance de sucesso nessa ação de reconhecimento de vínculo. Por isso, é fundamental para você, trabalhador, guardar registros desde o início da relação profissional e buscar apoio jurídico especializado para estruturar o pedido com segurança na Justiça do Trabalho. Mas quais são os prazos para você, trabalhador, buscar esses direitos? É muito importante a gente entender que existe um prazo e o trabalhador ele pode cobrar os direitos referentes dos últimos 5 anos e você tem até 2 anos após o fim do contrato para ingressar com essa ação trabalhista. Passou os 2 anos, após o fim do contrato, você já não consegue ingressar na Justiça do Trabalho e garantir esses direitos. Então, por isso, o quanto antes você buscar orientação, melhor para você, trabalhador, garantir esses direitos. Então, se você vive ou já viveu essa situação, saiba que é possível buscar os seus direitos. Cada caso é único, precisa ser analisado e orientado de forma individual. Se você quiser tirar alguma dúvida ou entender melhor o seu caso, se você tem direito a este reconhecimento de vínculo ou não, busque um advogado especialista em direito do trabalho. E se você gostou dessa live e essa live tenha te ajudado, curte ela, compartilhe com quem precisa saber dessa informação. Estamos aqui toda segunda-feira às 20 horas no 3 Pontos Estúdio Live, trazendo informações para você, trabalhador, garantir todos os seus direitos.